Vamos dar início então à nossa reunião no dia 27 de março de 2013, na quarta-feira pela manhã. Vamos ler a mensagem de número 31 do livro Pão Nosso, que é intitulada Com Caridade. Todas as vossas coisas sejam feitas com caridade. Isso foi uma exortação de Paulo aos Coríntios na sua primeira epístola, capítulo 16, versículo 14. E o Espírito Emmanuel, usando-se da psicografia de Chico Xavier, nos propôs o seguinte comentário e observação: ainda existe muita gente que não entende outra caridade além daquela que se veste de trajes humildes aos sábados ou domingos para repartir algum pão com os desfavorecidos. E esses, por sua vez, aguardam calamidades públicas para manifestar-se ou então lançam apelos comovedores em cartazes na imprensa. Não podemos discutir as intenções louváveis desse ou daquele grupo de pessoas. Contudo, cabe-nos reconhecer que o dom sublime é de sublime extensão. Paulo indica que a caridade, expressando o amor cristão, deve abranger todas as manifestações de nossa vida. Estender a mão e distribuir reconforto é iniciar a execução da virtude excelsa. Todas as potências do Espírito, no entanto, devem ajustar-se ao preceito divino, porque há caridade em falar e ouvir, impedir e favorecer, esquecer e recordar. Tempo virá em que a boca, os ouvidos e os pés serão aliados das mãos fraternas nos serviços do bem supremo. Cada pessoa, como cada coisa, necessita de contribuição da bondade de modo particular. Homens que dirigem ou que obedecem reclamam-lhe o concurso santo, a fim de que sejam esclarecidos no departamento da casa de Deus em que se encontram. Sem amor sublimado, haverá sempre obscuridade, gerando complicações. Desempenha tuas mínimas tarefas com caridade desde agora. Se não encontras retribuição espiritual no domínio do entendimento, em sentido imediato, sabes que o Pai acompanha todos os filhos devotadamente. Há pedras e espinheiros, fixa-te em Jesus e passa. Esta é a mensagem da manhã de hoje, que fala não apenas de uma caridade genérica ou de uma caridade filosófica, mas aquela que pede que nós hajamos no que quer que seja com caridade. Bem se vê, tanto no comentário de Emmanuel, como até mesmo na proposta de Paulo, que não há aí qualquer ideia de pieguismo, mas de grandiosidade, de como é que nós devemos viver para que tudo funcione de uma maneira equilibrada, harmoniosa e produtiva. Um dia uma criança chegou em casa e mostrou a prova para o pai, e o pai viu logo que tinha um X bem vermelho numa determinada questão. E não sabemos bem qual a razão psicológica disso, parece que tudo que está errado ou negativo é o que primeiro nos destaca a atenção. E o pai, quando olhou aquela pergunta, foi logo lendo, e a pergunta era: qual é o elemento mais importante para a vida do homem que começa com a letra A? E ele nem olhou na resposta do menino, ele viu que tinha um X vermelho dizendo que a resposta tinha sido errada. E o pai, já com muita fúria, olha para o filho: como é que você erra uma pergunta dessa? Você não sabe o que é a coisa mais essencial para a vida do homem, que começa com a letra A? Você não sabe o que é água? Como é que você errou isso? O que foi que você respondeu? E o menino respondeu: amor. E fica desconcertado tudo se desmonta numa hora dessa. Porque qual era o ângulo de visão que cada um temos, que a criança teve, que o pai teve, o professor teve? Quem estava olhando para que lado? E quem teria autoridade para dizer que esta resposta está incorreta em relação à outra? Para o corpo físico, a água é muito importante, mas para a vida do homem,
Ele pode ter toda a água, todos os oceanos do mundo, mas se ele não tem amor, no sentido grandioso da expressão, será que ele tem vida? Esta história retrata muito bem o que Paulo quis dizer quando nos propôs: em tudo que façamos, façamos com caridade. Porque ainda quando o mundo nos considere errado, equivocado ou de uma maneira infeliz, nós estamos dizendo com a nossa atitude, com o nosso gesto, com a nossa colocação, de que existe algo que é inquestionável, que é maior do que tudo. Hoje nós assistimos a algumas mudanças bem interessantes na área da pedagogia, na área do ensino, principalmente aos pequenos. Porque não vai de muito tempo em que as crianças, para aprenderem, se elas errassem, elas simplesmente apanhavam, levavam palmadas, ficavam de castigo. Quantas pessoas que hoje a gente só ouve dizer, mas quantos jovens tiveram que ficar com o joelho desnudo sobre grãos de milho ou de arroz, ajoelhados? Era uma forma de punição. Então você colocar o seu joelho em cima de uns grãos de areia, de feijão, de milho, que seja, por um tempo. Se for um tempo rápido, pode até virar uma brincadeira, mas se você fica muito tempo, isso machuca, magoa. E depois da gente sofrer, aí o professor dizia: agora vamos ver se você aprendeu. Até que um dia uma criança disse: meu pai sempre me disse que o que a gente aprende fica na cabeça. E o senhor está querendo que a minha cabeça esteja nos meus joelhos? Não vai ser colocando o meu joelho no milho que vai fazer com que eu aprenda a lição. Em vez disso, era melhor que o senhor me colocasse para estudar a matéria que eu não estou aprendendo. Essas reflexões, que no passado eram ousadias, inclusive geravam até suspensões de escolas ou castigos mais severos ainda, hoje elas já estão sendo adaptadas na moderna pedagogia, que nos leva a aprendermos com mais grandiosidade. Se a gente vê hoje um professor atender mal a um aluno, agredi-lo por alguma forma, esse professor está passível de punições severíssimas. É óbvio que existem exageros de ambas as partes, mas não implica em que nós devamos viver como que se tudo fosse apenas um regime de obrigação extremada, sem qualquer consideração. Quem assistiu os noticiários da semana passada deve, assim como eu me senti chocado, ter também se sentido abalado quando assistiu à exposição que passou de trotes de alunos que tinham passado na faculdade de Direito. Então você vai aprender a defender as pessoas, as circunstâncias em favor da lei, mas antes de entrar você tem que ser agredido física e violentamente. Onde é que está o sentido de caridade? Porque, infelizmente, a palavra caridade ela foi indevidamente associada à ideia de religião, e religião transportado para a igreja, e igreja transformado em obrigatoriedade de se seguir determinados padrões. E isso, inclusive, contraria toda a base, para não falar das outras, toda a base cristã. Porque se Jesus já disse, no alto da sua sabedoria, que não são os que gozam saúde que precisam de médicos, por que é que são os errados que precisam das mais severas punições? Será que as punições realmente são dignas de corrigirem os comportamentos humanos? Se fossem, acredito eu, talvez todos nós devêssemos ficar presos, porque pelo menos melhoraríamos de comportamento. Mas por que não acreditamos nisso? Porque nós temos um regime prisional em que nós simplesmente afastamos do convívio da sociedade indivíduos que nós catalogamos como não sociáveis ou não socializáveis. No fundo, nós sabemos que esses métodos já deveriam ter sido vencidos pela nossa própria cultura. Infelizmente, ainda lidamos com a dificuldade de lidar com o outro, principalmente se o outro for diferente. E isso é tão notável que nós observamos as nossas dificuldades não apenas com os que são diferentes porque são excessivamente equivocados ou porque têm agressividade nas suas posturas. Isto acontece com as pessoas que pensam, isto acontece com as pessoas que sorriem para tudo, isto acontece com as pessoas que perdoam, isto acontece com as pessoas que expressam generosidade no coração.
E é muito estranho que nós vivamos ainda nesse período, em que ou todo mundo está no nosso padrão, ou tem alguma coisa errada. E não pensemos que eu estou falando aqui apenas pensando em grupos, em pessoas, ou até mesmo em religiões. Na doutrina espírita, que veio com o propósito de aclarar as mentes humanas, de mostrar uma realidade maior do que a realidade que nós temos entendido como nós mesmos, a mim particularmente me preocupa saber que existe uma ideia central muito mais preocupada em unificar, portanto, em fechar um padrão, do que necessariamente em esclarecer, ou seja, abrir espaço. Isto é muito estranho, porque na realidade, unificação ela virá naturalmente quando os homens se tornarem irmãos, quando nós nos encontrarmos como amigos, quando nós nos sentirmos afinizados uns com os outros. Mas ainda vivemos numa época em que absolutamente tudo nos afasta. Se alguém veste uma roupa esquisita, a gente olha esquisito. Se alguém por algum motivo não está bem cheiroso, a gente já não se aproxima. Se alguém por acaso tem um olho vesgo e a gente não sabe diretamente para onde ela está olhando, a gente se sente tão desconfortável que prefere não falar com a pessoa. Ou seja, nós não queremos nos dar o trabalho de perceber que precisamos nos adaptar a tudo e a todos, quando na realidade nós temos procurado viver de uma maneira em que tudo e todos se adaptem à nossa vida, ao nosso modelo. Isto não é agir com caridade conforme Paulo sugere. A proposta de Paulo aos Coríntios, ela saiu totalmente do âmbito do limite da religião. Ela transcende qualquer padrão ético, social, moral, de qualquer latitude. Agir com caridade é agir com respeito, mas isto também termina escapando de nós algo deveras importante. Eu não consigo receber respeito se eu não sou o primeiro a me respeitar. Eu não consigo fazer com que no ambiente exista respeito se eu sou o primeiro a degenerá-lo. Quando Jesus propõe que o mandamento maior tem por referência o nosso mundo íntimo, ele estava dizendo que o mundo de Deus e que Deus, em última instância, tem o padrão pelo qual eu me refiro a ele. Não é que ele seja só isso, mas é isso que eu consigo absorver. Eu não consigo entender um Deus que me transcende, portanto eu trago ele para o limite da minha percepção, e aí eu coloco Deus no mais alto nível da minha percepção. Entretanto, certamente ele ainda está muito além disso tudo. E como é que eu posso ampliar, como é que eu posso adquirir verdadeiras lupas de aumento para enxergar, perceber de fato essa dimensão maior? Agindo com caridade. Porque quando eu ajo com caridade, eu estou agindo com respeito, e respeito a partir de mim mesmo. Quando eu trato uma pessoa bem, eu estou me tratando bem. Porque é impressionante, toda vida que eu falo bem e alegre com uma pessoa, ela tende a ser diferente comigo, para melhor. E isso é bom em primeira instância para mim mesmo. Mas a gente sabe disso, mas não faz. A gente quer essa resposta das pessoas, mas não fazemos a pergunta. Eu tenho uma amiga que ela me reclama muito disso. Ela diz assim, e nós nos correspondemos quase sempre só por e-mails. Ela diz assim: é engraçado, às vezes eu percebo que você quer perguntar uma coisa, mas você não pergunta. Eu digo: eu não pergunto porque você já está respondendo. E ela disse: mas eu estou respondendo porque eu quero lhe satisfazer, e não porque você me perguntou. E aí eu acho estranho, porque ela está certa, porque se eu tenho dúvidas, eu pergunto. Se eu quero saber, eu vou buscar. Se eu quero aprender, eu busco a instrução. Mas no relacionamento humano, nós nos esquecemos disso muito rapidamente. Nós queremos ser simpáticos ou receber simpatia, mas desde que a pessoa passe por mim, fale comigo. Eu falei com a pessoa 3 vezes, ela virou a cara para mim 3 vezes. Agora, se ela quiser que ela fale comigo, se ela quiser, ela não vai querer nunca, porque você já tentou 3 vezes, ela não quis. Então o problema não é dela, o problema é teu. É você quem deve querer quebrar a barreira que ela criou, para que você não fique desconfortável. Porque a gente diz: pois eu não falo mais. Mas a gente não fica confortável, porque no outro dia a gente passa pela pessoa e a gente diz: não falei com ela. Ou seja, você está desconfortável do mesmo jeito. Você não passou porque você queria vencer, e vencer a vitória do bem, que é como diz Paulo:
a vitória da caridade. Ah, você não fala comigo? Que pena. Mas tudo bem? Ah, ela não falou comigo outra vez. Pois é, que boba que ela é. Amanhã eu falo outra vez. E depois. Mas aí a gente não fala porque a pessoa não responde. A gente não fala porque ela é de um outro nível social. A gente não fala porque o meu nível intelectual é acima ou é abaixo. Eu não falo porque eu nunca falei. Como eu fico muito em hotéis durante muito tempo dos meus dias, pelo fato de viajar muito, eu me deparo muito com essa situação. De repente estou no hotel e por alguma acaso você entra no elevador e tem alguém. Eu dou bom dia ou boa tarde, dependendo da hora, ou boa noite. Mas tem pessoas que preferem olhar com os pés e respondem para os próprios pés, bom dia. E não olha para você. Mas em alguns lugares eu faço seminários no hotel em que eu estou hospedado. E muitas vezes algumas dessas pessoas são pessoas que eu encontrarei no seminário. E é engraçado. Porque você entra no elevador, dá bom dia e a pessoa responde para os pés. Aí você vai para o salão de café, você cruza com a pessoa no salão de café, tudo bem, a pessoa pensa que você está falando com a que está atrás. É sempre assim. E não lhe responde. E aí daqui a pouco você entra no salão e você está lá fazendo o mesmo seminário. A pessoa olha para você e diz, tudo bom? Ou seja, então ela não está falando nem com a pessoa que estava no elevador, nem com a pessoa que estava no restaurante. Ela está falando com uma super pessoa que não existe. Porque a pessoa que existe já falou com ela desde o elevador. Mas a gente não se abre, é impressionante como a gente tem medo. A gente tem medo de falar. Se alguém está falando comigo, a primeira pergunta que tem, por que está falando? Parece que a gente não precisa mais ter nem ao menos a caridade da simpatia. É tão bom, por exemplo, quando a gente chega aqui e Dona Terezinha já está. Bilal quase sempre olhando para o chão, porque a pessoa que não olha para cima, olha para baixo. Bilal? Ele não gosta de estar olhando para cima, ele fica olhando para baixo. Mas Terezinha, ela entra irradiando simpatia para tudo quanto é lado. Aí você olha para Terezinha e diz assim, nossa, que mulher simpática. Aí a gente pergunta, e por que você não é igual a ela? Aí a gente diz que isso é uma pergunta mal educada, grosseira, infeliz. Não, porque se todo mundo acha que ela é simpática, porque ela tem um belo sorriso e simplesmente fala com todo mundo e abraça e tudo, por que a gente não faz a mesma coisa? Se a gente tem um exemplo o tempo inteiro. Eu sei que eu falei aqui Terezinha e talvez outras pessoas vão, por que ele não disse meu nome? Tem muita gente aqui que eu poderia e diria o mesmo nome, mas eu falei de Terezinha porque ela está com Bilal. E Bilal fala também com todo mundo, bem desde que todo mundo seja eu. Ele fala, né, Bilal? Eu gosto dos meus amigos por isso, que aí eu posso brincar com eles à vontade. E eles terminam dizendo, eu acho tão bom, somente porque Bilal eu falo nele quando eu estou viajando. É uma das poucas pessoas aqui do Leão que eu falo quando eu estou viajando. Toda a vida que eu preciso dar um exemplo de alguém que só olha para os pés, aí eu me lembro de Bilal. E aí ele chega, quando eu chego aqui de volta, ele diz assim, Jacó, você fala de mim, né? Continue falando. E aí eu falo, já que ele pede. Então eu estou falando aqui pelo mesmo motivo. Mas fechando e tirando esse aspecto de brincadeira, mas entrando bem na brincadeira feliz, por que não sermos caridosos uns com os outros, mesmo brincando, abraçando, cumprimentando, ou até deixando a pessoa quieta? Não, hoje ela não está querendo conversa. Respeita, deixa a pessoa quieta. Se aproxima, vê que não tem espaço, não fica condenando. Analise, isso é julgar, analise, ela hoje não está bem, mas não condene, ela não está bem, vou esperar o momento em que ela esteja. Esse é que é um comportamento de agir com caridade. Fiz esse tipo de abordagem hoje porque é muito comum nós falarmos de caridade muito aberta e que parece que não nos toca. A caridade é nossa, está bem dentro de nós, desde o momento em que a gente se levanta até o momento que se deita. A caridade com a natureza, a caridade com os próprios sapatos, os tênis, as meias, seja lá o que for. A gente olha para um sapato de manhã cedo, vai me apertar os calos, aí ele aperta, vem que ele já fica com raiva. Em vez de você ter dito bom dia para ele, você diz, você vai me apertar, e diz, vou. Então olha para o sapato e sai, que coisa boa, você me protegeu tanto, já evitei de pisar em brasas, de cortar os pés. Aí alguém vai dizer, mas você é louco falar com um sapato? Então tudo bem, não xingue. Porque na hora que eu falo bem com um sapato, eu estou louco, mas na hora que eu xingo, eu estou o quê? Saudável.
Então a gente discute o tempo inteiro quando nós deveríamos ter caridade, a caridade do agradecimento, do sorriso, do cumprimento, do estarmos com o peito aberto para darmos e recebermos tudo que é bom. Alguém poderia ainda no final advogar, mas se eu estou muito aberto, qualquer coisa me atinge. Pois é, qualquer coisa. As ruins passarão, as boas ficarão, porque tudo isso é um sistema de atração. Muita gente não quer ser simpática com medo de atrair o ruim. Não existe essa atração. E se vier, não se estabiliza em você, porque você não dá espaço, porque você estará agindo com caridade. Vamos agora nos livrar dos nossos sobrepesos físicos e psíquicos. Vamos elevar os nossos pensamentos enquanto os nossos magnetizadores se posicionam no salão. Vamos viver o nosso momento de reflexão, de ponderação. Vamos viver o nosso momento de profundo encontro conosco mesmos. Vamos pedir a Deus que no alto do seu amor e de sua vibração carinhosa nos envolva, nos enterneça a alma e nos favoreça para que sejamos mais caridosos com os outros e conosco mesmos. Inspiremos com tranquilidade, apenas percebendo que quando colocamos ar nos nossos pulmões, a natureza está dizendo: eis mais uma cota de vida para a tua vida. E todas as vezes que expiramos, a mesma natureza diz: obrigado por me retribuir o que te dou. Porque na vida ainda estamos precisando desse sistema de trocas de uma maneira feliz e produtiva. E que tal exercitarmos a caridade de dizermos: ó natureza, dá-me o ar e as energias que eu preciso. Ó natureza, eu te devolvo em gratidão todo o meu agradecimento, para que renoves e te renoves, doando-me nova carga, nova esperança de existência. E inspiremos com equilíbrio, busquemos inspirar harmonia e devolvamos para a natureza e para a vida o nosso sentido de gratidão mais profundo. Não existe o mal, o que existe é o bem que ainda não estamos fazendo na sua plenitude. Não existe a coisa ruim, o que existem são as coisas boas que ainda não foram plantadas e, se foram, ainda estão por ser colhidas. Não existe nada que nos afete negativamente, a não ser que nós acreditemos na força do mal, muito mais do que deveríamos acreditar na força do bem. Não existem demônios nem obsessores. Existe sim, com total segurança, espíritos protetores e anjos de guarda, que nos guiam, nos orientam e nos sustentam. Os nossos amigos magnetizadores colocam à nossa disposição, junto com as energias do mundo espiritual, os bons fluidos que eles têm, para que nós nos completemos agora através desse exercício de respiração, inspirando e expirando, inspirando com gratidão e caridade, respeito e amor, e expirando, devolvendo em harmonia tudo aquilo que recebemos para a nossa própria vida. Porque a vida, ela é sempre perene. Ela está em nós em todos os momentos e em todos os cantos e escaninhos da alma. Mas quantas e quantas vezes deixamos de nos aperceber como vivos para nos fixarmos nos vales da morte, do desgosto e do desespero, enquanto um sol e uma chuva se unem para dizer que juntos fertilizam e promovem o surgimento de novas oportunidades, o florescimento de novas sementes para alimentar as estruturas de nossas vidas. Inspiremos todas essas bênçãos da vida e expiremos com força e gratidão todo o nosso respeito ao Pai e à natureza. Estejamos em sintonia com o que há de melhor, porque foi do bem que fomos criados e será para o bem que retornaremos.
Auxiliemos para aqueles que ainda não compreendem que o bem semeado, vivido, pulsado e respirado em nós, gera melhores ondas de prazer e alegria do que qualquer outra vã felicidade que qualquer outra coisa poderia ensejar. Acreditemo-nos como filhos do divino. Acreditemo-nos como anjos perfectíveis que somos. Acreditemos como nos ensina a música de um companheiro da Paraíba que veio para esta encarnação sem a visão dos olhos, mas que na sua lucidez de alma nos adverte que um dia todos nós seremos anjos. E nesta certeza, inspiremos mais uma vez a grandiosidade da vida e da natureza e devolvamos com total harmonia a nossa gratidão. E enquanto os nossos magnetizadores vão se retirando para os trabalhos da magnetização de nossas almas, assim como para a preparação dos passes que nos facultarão a alguns em instantes, permaneçamos inspirando e expirando, com esta grandiosidade, porque na condição de filhos de Deus, somos grandes, somos eloquentes, somos portentosos e poderosos, mas precisamos acreditar que somos filhos dele. Precisamos acreditar que temos em nós todo o poder de ficarmos bons, de ficarmos bem, de sermos melhores. Continuemos em oração interior, inspirando toda a vida e expirando toda a nossa gratidão, na certeza de que Deus em nenhum momento nos abandona ou favorece para que a nossa vida não tenha a importância maior que tem. Agradeçamos a Deus por mais alguns instantes em profunda oração.